Em uma época em que todo tipo de informação está acessível na ponta do dedo, muitas vezes perdemos o foco do que realmente interessa. Corremos o risco de formar nossas próprias interpretações e esquecemos dos princípios. É por isso que o projeto Anjos da Esperança apoia o programa Na Mira da Verdade. Para que mais pessoas conheçam a Bíblia como ela realmente é. Seja um Anjo da Esperança, ligue 0 Operadora 12 21 27 30 30 ou acesse o nosso site. Sou anjo. Sou Novo Tempo. E se de repente ninguém mais aceitasse? Ninguém mais deixasse passar? Ninguém fechasse os olhos para a corrupção? E se todos se unissem para dizer não a qualquer tipo de corrupção, por menor que seja? Os ministérios públicos de 21 países ibero-americanos estão mobilizados contra a corrupção. Trocando informações, investigando, levando criminosos aos tribunais. Muito já foi feito e isso não pode parar. Vamos juntos dizer não à corrupção. Acredite nisso. Procure o Ministério Público e junte-se a nós nesse grito. Corrupção, não. Mesmo sendo tão jovens, escolhemos esse ministério porque sentimos a necessidade de abreviar a volta de Cristo. O Ministério Faces para nós significa muito. Foi nele que a gente aprendeu a compartilhar com as pessoas o amor de Jesus. E ele traz esperança e ao mesmo tempo ele confirma a promessa que Jesus nos deu desde o princípio, que ele viria, que nos resgataria, que nos transformaria, que viveríamos com ele para sempre. O projeto Novo Amanhã significa para mim uma nova história, uma nova vida. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Para você, o que significa 15 minutos? Pode significar o seu futuro. Pode te preparar para uma experiência incrível. Ou mostrar quais são suas prioridades. 15 minutos de paciência podem significar décadas de alegria. Podem significar suas vitórias, prioridades e metas. Mas acima de tudo, 15 minutos podem significar uma vida. De quanto tempo você precisa para fazer a escolha certa? Compartilhe essa ideia. Que é isso que você tá tomando? Um suco novo de tangerina, quer experimentar? Eu não, deve ter muito aromatizante. Não tem, amor, é natural. Certeza que tem açúcar. Amor, não tem. Experimenta. Deve estar cheio de corante. Amor, isso aqui é tangerina, pocã, mexerica mesmo. Não tem aromatizante, não tem corante, não tem açúcar. Não tem mesmo? Não tem, amor. É super bom. Ah, então eu quero. Não tem. Experimente o novo Fruits Tangerina. O autêntico sabor de tangerina, pocã, mexerica mesmo. Mais um lançamento super bom.
Olá, boa tarde, ótimo feriado para você. O NT Sul começa agora com os principais destaques desta quinta-feira, 12 de outubro. E hoje você vai conhecer as características de uma síndrome rara, também conhecida como a síndrome da simpatia. Quando eu descobri foi um baque, eu fiquei, como assim? Nunca tinha ouvido falar, então eu comecei a pesquisar um pouco mais. Foi aí que eu me inteirei do assunto, mas antes disso eu nunca tinha ouvido falar mesmo. É difícil, porque daí os médicos acham assim, a mãe tá ficando louca. Cada vez que a gente chega no profissional, tem que explicar um pouco, ou eles ficam de pesquisar o que é a síndrome. Falamos da vida a dois, casamentos e as crescentes separações, porque a estabilidade do relacionamento foi por água abaixo. E hoje tem estreia de mais um comentarista aqui no NT Sul, Oscar Sartório, vai falar dos vários tipos de regime de bens. E hoje é aniversário do Rio Jacuí. O programa Minha Cidade de hoje vai falar sobre o maior bem ambiental da nossa querida Cachoeira do Sul, que é o nosso Rio Jacuí. E neste Dia das Crianças, a gente começa o NT Sul falando de solidariedade, uma qualidade que deve ser transmitida e ensinada aos pequenos, principalmente por meio do exemplo. E foi pensando nisso que uma escola de Porto Alegre realizou uma ação para estimular a solidariedade de pais e alunos através da doação de cabelo para o Centro de Oncologia da Santa Casa. Elas amam seus cabelos, mas amam ainda mais ajudar o próximo. Para onde vai o cabelo que tu vai cortar? Vai para as crianças com câncer. E é importante doar esse cabelo, Vitória? Sim. Por causa que elas vão ficar muito felizes. E o nosso cabelo vai crescer mais rápido. Victoria e Luísa se despediram dos longos fios com facilidade. O ambiente ajudou. Coleguinhas e mães de coleguinhas estavam por todo o salão, improvisado na própria escola. Além de apoio e solidariedade, elas também aderiram à campanha e ganharam novos looks. Em primeiro lugar, eu acho que a gente pensar um pouquinho no outro, né? Não pensar só na gente. O projeto Dividir Cabelo e Crescer Amor foi pensado por esta professora. O objetivo é doar as madeixas para o Centro de Oncologia do Hospital Santo Antônio da Santa Casa. Lá elas serão utilizadas na confecção de perucas para crianças em tratamento do câncer. O cabelaço surgiu a partir de uma ideia que eu sempre que cortava o meu cabelo, eu doava para alguém, para alguma instituição. Então, isso acontece, eu já faço há 8 anos. Há 3 anos atrás, eu doei junto com umas alunas, fomos até o salão e doamos o nosso cabelo. Isso dentro da nossa sala, do primeiro ano, a gente trabalhou essa solidariedade. Esse ano em especial, nós expandimos para toda a escola. Essa foi apenas a primeira edição do projeto, mas já conquistou muita gente. Eu tenho outras mais amigas que trouxe junto, a Annelise, a Juliana e a Jerusca, que estão aqui conosco agora para doar os cabelos. Por que tu acha importante participar de uma atitude como essa, de uma ação como essa? Bom, isso traz alegria para certas crianças, de repente pode até ajudar na recuperação delas, né? E não pense você que essas mulheres abriram mão da vaidade, muito pelo contrário. Eu acho que inclusive é de estimular a vaidade, né? Porque a gente sai daqui com o corte, cabelo cortado, né? Bem dizer, né? Hoje em dia a gente tem uma gama de cortes mais curtos, bem extensa, né? Tem o short bob, long bob, que estão super em alta, modernos e que dá mais vontade ainda de elas mudarem o visual, ainda contribuindo para essa boa ação, né? Que é doar os cabelos para as crianças. Pois é, o negócio aqui é abraçar a beleza e esbanjar solidariedade. Cabelo cortado, gostou do resultado? Sim, gostei. Fiquei bem feliz. Valeu a pena então? Claro, com certeza. Já deu o presente para o seu pequeno hoje? É sempre bom lembrar que é preciso saber escolher, respeitando a idade da criança, o tipo de material do brinquedo e a qualidade. O selo do Inmetro é a principal garantia de um produto seguro.
Na rua e nas lojas, o movimento para o Dia das Crianças é grande. Sacolas para lá e para cá, recheadas do presente favorito da criançada. Para minha filha de 7 anos e para meus 2 sobrinhos. Por enquanto, né? Ela olha os vídeos na internet e me pediu a massinha. Daí agora, Dia das Crianças, eu dei para ela. Jogos e brinquedos são essenciais para o desenvolvimento emocional, corporal e criativo das crianças. Mas é preciso considerar a idade na hora de comprar um presente. Por lei, a informação deve estar visível na embalagem. Sempre me preocupei, sempre procuro ler a caixa, né, ver direitinho, porque tem perigo, né, nisso aí. Além de escolher brinquedos que não apresentem perigo, os adultos precisam se certificar também de que as crianças saibam usá-los. E isso vale desde o brinquedo mais simples até os eletrônicos. O brinquedo é como se fosse uma medicação. Se tu dá um brinquedo errado para uma criança, tu pode causar sérios danos, né? Então, vem com um brinquedo, a gente sempre questiona, né? Se percebemos que aquele brinquedo é recomendado para uma criança acima de uma determinada idade, a gente já questiona, né, para ver. Mas, claro, sempre acontecem os dilemas. Arthur, conta pra mim o que tu quer de Dia da Criança. Um Lego Ninja. E rapidinho, ele achou a caixa. O Arthur já achou o desejo dele, de 8 a 14, né? Mesmo não tendo na idade. Não consigo montar tudo isso. Só os bonecos que eu consigo. E quando não consegue também separar as pecinhas, pede ajuda pra mamãe? Uhum. O Arthur não levou o brinquedo. Decidiram pesquisar mais um pouco. Com ou sem supervisão, o Procon orienta sempre verificar a idade. E mais, se há o selo do Inmetro. Ele é a garantia de que a segurança do produto foi testada. Por isso, não recomenda a compra no comércio informal. A matéria-prima daqueles produtos ela não é uma matéria-prima correta. E esse é o motivo pelo qual eles não têm o selo do Inmetro, né? E essa matéria-prima não correta ela é tóxica muitas vezes e pode levar a graves riscos para a criança. E a seguir falamos de uma síndrome rara, também conhecida como a síndrome da simpatia. Quando eu descobri foi um baque, eu fiquei como assim? Nunca tinha ouvido falar, então eu comecei a pesquisar um pouco mais. Foi aí que eu me inteirei do assunto, mas antes disso nunca tinha ouvido falar mesmo. É difícil, porque daí os médicos acham assim, a mãe tá ficando louca. Cada vez que a gente chega no profissional, tem que explicar um pouco, ou eles ficam de pesquisar o que é a síndrome. Todo dia a mesma coisa, essa furação não tem fim. Mas, meu amor, a obra é assim mesmo. E outra coisa, você votou a favor dessa reforma. Não, tudo bem, mas agora é de noite essa barulheira, amor. Sem contar nosso vizinho começa a ensaiar uma sinfonia inteirinha, sempre no mesmo horário, olha aí. Amor, rapaz esforçado, dá gosto de ouvir. Tô achando que você tá sendo muito intolerante. Ah, eu estou sendo intolerante? Ok, estou sendo intolerante. Amor, tá tudo bem? Tá tudo bem, não tá acontecendo alguma coisa. Eu tô achando que é o sabor dessa lasanha. Ô, Amanda, você colocou queijo na lasanha? Ai, amor, eu coloquei queijo normal, eu esqueci de fazer com queijo vegano. Eu tô percebendo. A sua cara tá pipocando. Me dá! Depois eu que sou intolerante. Chegaram os novos sabores do Vegan Cheese. Mais um lançamento super bom. Bom, super bom, bom. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus nos conduziu no passado. Identidade é muito mais do que um nome, um gênero e uma personalidade. Ela é feita de histórias de vida, qualidades e dos detalhes que fazem de você um ser único e especial. É por isso que o projeto Anjos da Esperança apoia o programa Identidade Geral, para mostrar as marcas de Deus em cada um de nós. Seja um Anjo da Esperança, ligue 0 operadora 12 21 27 30 30 ou acesse o nosso site. Sou anjo, sou novo tempo. Faça parte do Anjos da Esperança. Conheça agora algumas formas de doar e colabore com a Novo Tempo. Você pode fazer a sua doação nos principais bancos por meio de transferência, depósito bancário ou débito automático. Mas atenção!
porque em alguns bancos é preciso autorizar o débito automático em sua agência. E no caso de transferência ou depósito bancário, é fundamental que você nos avise sempre que doar. Sua doação também pode ser feita com cartão de crédito de diversas bandeiras. Mas, se ainda preferir, faremos a entrega do boleto registrado em sua residência. Em qualquer forma de doar, o valor quem define é você. E pode ser doação única ou mensal. Escolha sua forma de doar e ligue para 0 Operadora 12 21 27 30 30 ou escreva para anjosdaesperanca@novotempo.com. Sou Anjo, sou Novo Tempo. Existem muitas formas de traduzir esperança. Uma delas é colocar em ação o amor ao próximo. Apoiar uma causa, cuidar de quem precisa e oferecer tempo e recursos são apenas algumas das muitas maneiras de viver o amor de Deus. É por isso que o projeto Anjos da Esperança apoia o programa Fé em Ação, para que mais pessoas se sintam tocadas para servir. Seja um anjo da esperança. Ligue 0 Operadora 12 2127 3030 ou acesse o nosso site. Sou Anjo, sou Novo Tempo. O mercado de brinquedos é dominado pelos eletrônicos na atualidade, mas os educativos, simples e coloridos, ainda fazem sucesso com as crianças. Eles são brinquedos lúdicos, divertidos, feitos em tecido ou madeira e também têm uma função pedagógica que garantem espaço entre a criançada e os adultos. Desenhar os moldes, cortar as peças, realizar o acabamento. Estas são apenas algumas das etapas que esta família cumpre para produzir brinquedos artesanais. O trabalho gera produtos que auxiliam no aprendizado e estimulam o desenvolvimento das crianças. São 12 peças em cada um deles e esse conjunto ele distribui o conhecimento na construção de diversas coisas. Com formação em física e matemática e experiência como professor, Marcos tem procurado cada vez mais aproximar sua produção da educação em diversas áreas. Seus brinquedos de madeira se relacionam até mesmo com a tecnologia da informação, mas também são voltados para crianças pequenas terem algumas noções básicas. É um conteúdo relacionado a formas, tamanhos e a espessura. Então a criança ela pode retirar as peças e fazer a identificação no quadrado grande, quadrado médio, quadrado menor, fazer a conexão entre os três e ao mesmo tempo identificar qual delas é a mais grossa ou a mais fina. Além destes estímulos, brincar também pode abrir as portas para a criatividade. Ela tem a capacidade de criar, né, entrar nesse mundo mágico, né, que ela controla, e isso proporciona as bases para no futuro ela conseguir desenvolver potencialidades para enfrentar situações de diferentes maneiras, né? Em tempos cada vez mais digitais, a psicóloga ressalta que os jogos eletrônicos não são um problema, mas não devem ser a única brincadeira das crianças. Os mais importantes, né, para o desenvolvimento são aqueles brinquedos em que a criança consegue criar alguma coisa, não um brinquedo pronto, né? Porque aí fica aquela questão do descartável, né? Logo enjoa porque não tem o que transformar dali. Tem muitos brinquedos que chamam atenção, são coloridos, né, bonitos, né, mas não tem muito o que se fazer com ele. Então a criança já enjoa e já pede um outro e nunca está satisfeita, né? Um saco sem fundo. Assim, em tempos digitais, o trabalho artesanal do Marcos e de sua família segue produzindo peças importantes para a infância.
E independentemente do brinquedo, brincar é essencial para toda criança. Desenvolve a parte motora, a imaginação e é também um modo de se expressar. E é por isso que no mês das crianças, Denise Belladonna traz uma série especial sobre esse assunto. Veja só. Boa tarde. Na ideia de que o mês de outubro é o mês das brincadeiras e dos brinquedos, especialmente envolvendo a educação, hoje eu converso com a professora Nelze Vargas. A professora Nelze tem experiência já na área de alfabetização. Quantos anos, professora, alfabetizando? Eu estou, Denise, fechando 25 anos na área de sala de aula. Eu iniciei trabalhando com pré-escola, trabalhei 1 ano também com 2º ano e depois, os demais anos, eu estou na área da alfabetização, onde é uma área que eu me identifico muito e gosto desse trabalho. Professora, com todos estes anos de experiência, já é possível fazer algumas comparações do tempo que você iniciou, tempo que você desenvolveu o trabalho até agora. Você percebe que a rotina das famílias está impedindo um pouco o brinquedo e as brincadeiras das crianças? Sim, Denise. A gente percebe que mudaram algumas coisas. Primeiro, a estrutura familiar. Alguns anos atrás, as famílias tinham mais filhos, os parentes moravam perto, então as crianças brincavam mais, especialmente ao ar livre. Uma outra coisa também que mudou bastante, que o pai e a mãe, os dois, trabalham fora de casa. Então, praticamente, as crianças passam o tempo em escola, escolinha ou com babá, e aí o brincar acaba sendo pouco, porque os pais acabam chegando em casa, às vezes, cansados, e aí fica mais fácil dar um celular, colocar um filme, um vídeo, alguma coisa assim para as crianças. Então, o brincar, aquele mesmo que tem de manejar as coisas, de manipular, ele está um pouquinho devagar. Mas mesmo assim, ainda para nós adultos, na nossa visão, criança ainda é sinônimo de brincadeira, de brinquedo, de bagunça. Com certeza. Onde tem criança, tem brincadeira. Mas o que eu percebo que acontece assim, ó. Tem muitos brinquedos e brinquedos assim chamativos, cores bonitas, mas esses brinquedos, eles não despertam muito a criatividade na criança. Geralmente são brinquedos assim, que a criança aperta um botãozinho e o brinquedo faz tudo o que precisa fazer. Há algum tempo atrás, as crianças pegavam os brinquedos e tinham que construir as pistas, as meninas confeccionavam as próprias roupas para as bonecas, então mudou esse tipo de coisa, assim, onde o brinquedo vem mais pronto, ele não mexe tanto com a criatividade, com a responsabilidade da criança, mas o visual está mais bonito. Mas você ainda entende que brincar é importante? Sim, é muito importante. A brincadeira faz toda a diferença, especialmente na alfabetização, pois aquela criança que brinca, que constrói, que é autônoma, ela tem mais facilidade na hora da leitura e da escrita. Dá para perceber a diferença nítida nessas crianças, do que aquelas crianças assim que só ficam brincando com celular, com joguinhos, ou que os pais dão tudo pronto. Dá para ver nitidamente a diferença dessas crianças. A brincadeira seria a experiência que a criança tem na infância. Sim, porque é na brincadeira onde a criança vai resolver alguns conflitos futuros. Né? Brincando, ela resolve alguns pequenos problemas ali que ela precisa decidir, e essas pequenas decisões elas vão fazer a diferença depois na alfabetização e no futuro da criança. Quando nós recebemos assim uma ficha de alguma psicopedagoga, nós que eu digo professoras, nós já percebemos ali a idade cronológica e tem as informações da idade com relação à maturidade da criança. Então, a gente percebe que a brincadeira, pelo que eu ouvi dos teus argumentos aqui, que a brincadeira, ela ajuda nesse amadurecimento. Ela ajuda. E eu falo assim, ó, de 2 tipos de brincadeira. A brincadeira livre e a brincadeira dirigida. A brincadeira livre, ela é muito boa porque tu consegue ver
a maturidade da criança. Tu consegue ver o que ela consegue resolver naqueles brinquedos, naquelas dificuldades. E a brincadeira dirigida, a professora ela tem um objetivo, ela quer ver se a criança alcança o objetivo que ela queria. E com relação à sala de aula, professora? A sua sala de aula, nas aprendizagens, aquelas da leitura, tu que és alfabetizadora, a brincadeira também pode ajudar, ela pode ajudar na formação destes conceitos, até de contagem ou quantidades, alfabetização mesmo em si? Ajuda muito. Eu trabalho com muitas brincadeiras e é brincando que a gente vai aprendendo. A gente brinca com diferentes maneiras. Por exemplo, pega uma pazinha de matar mosquito e a criança bate numa determinada letra e ela tem que identificar a letra, ou identificar a palavra, ou identifica o número, ou a gente trabalha classificando, aí vamos trabalhar cores, vamos trabalhar quantidades, depois daí a gente vai para o papel. Então eu sempre começo pela brincadeira, pelo jogo e depois que a gente vai para o papel. Então o brincar, ele é muito importante e eu trabalho seguido e converso com as meninas lá da escola, da pré-escola, que elas precisam brincar, que o pré, ele precisa brincar. E em casa, eles precisam brincar também? Essa brincadeira que vem de casa vai te ajudar na tua sala de aula? Com certeza, ajuda muito, especialmente a parte da coordenação motora. Ela ajuda bastante andar de bicicleta, correr, caminhar em cima de linhas. Isso tudo traz segurança para a criança. Aí na hora da alfabetização é incrível. A criança que brinca mais, ela consegue se alfabetizar com facilidade. Aquela criança que não brinca tanto, que é mais quietinha, ela tem bem mais dificuldade na alfabetização. Além disso, a criança que brinca tem história para contar, né? E isso é a matéria-prima da alfabetização. Exatamente. É ali nas brincadeiras onde eles vão contando, olha, prof, eu brinquei em casa de tal coisa, eles vão imaginando, eles vão criando, e aí quando chega na hora deles produzirem um texto, de produzirem alguma coisa, aquelas brincadeiras é que vão ajudar na produção da criança. Obrigada, professora Nelze. Pelas palavras da professora, nós podemos perceber que brincar é importante. E eu gostaria de convidá-los para na próxima semana estarem junto comigo numa escola, onde nós vamos ver de perto isso que a professora Nelze falou. Brincadeiras na escola, professores usando das brincadeiras para ensinar e fazer com que os seus alunos aprendam. Até o nosso próximo encontro. Você já ouviu falar da síndrome de Williams? Pouco conhecida, muitas vezes ela nem mesmo chega a ser diagnosticada. Essa é uma alteração genética que faz com que as pessoas sejam extremamente sociáveis e também pode causar problemas renais e cardíacos. Pietro, Samuel, Lorenzo. Eles têm em comum a simpatia, a extroversão e a sociabilidade. Eu tenho meu amigo Pietro ali, que ele é skatista. Eu sou o Pietro e eu moro aqui lá em Boti. Daí eu brinco lá, onde que tem uma vida de skate. O rostinho parecido mostra que os três dividem mais uma característica. Eles têm uma alteração genética pouco conhecida chamada síndrome de Williams, uma desordem numa região específica do cromossomo 7. A falta desse segmento do cromossomo dá uma deleção de uma série de genes que são responsáveis por características fenotípicas, né, a aparência da criança, o comportamento e a alteração cardíaca que alguns têm e outras alterações menores que é necessário investigar quando a gente tem o diagnóstico. Esse pequenininho no balanço é o Samuel, de 1 ano e 8 meses. Com menos de 1 aninho, ele teve complicações por causa da asma. Foi quando a geneticista suspeitou e confirmou o diagnóstico. E ela conhecer foi o passo fundamental, porque realmente é uma síndrome rara. Então, a maioria das pessoas não conhece. Quando eu descobri, foi um baque. Eu fiquei, como assim? Nunca tinha ouvido falar, então eu comecei a pesquisar um pouco mais.
Foi aí que eu me inteirei do assunto, mas antes disso nunca tinha ouvido falar mesmo. A síndrome ocorre em 1 a cada 20 mil nascimentos. Na maioria dos casos, o diagnóstico vem depois de a criança apresentar algum problema de saúde. Os mais comuns são problemas renais, cardíacos, respiratórios. Ocorrem também otites de repetição e hipertensão. Aos 40 dias de vida, Lorenzo passou por uma cirurgia cardíaca. Para os pais, Michele e Marlos, ainda falta informação e conhecimento sobre a síndrome. Até chegar um médico e te prestar atenção. Mãe, o que está acontecendo contigo e com o teu filho? É difícil, porque daí os médicos acham assim, a mãe está ficando louca. Cada vez que a gente chega no profissional, tem que explicar um pouco, eles ficam de pesquisar o que é a síndrome e na outra consulta nos dão um retorno. E agora o Lorenzo está na fase educacional, entrou na escola, é uma dificuldade zero, né? Ninguém conhece, a gente tem que ir lá na escola levar, né, o que é a síndrome, explicar. É preciso explicar também que eles fazem amizade facilmente. Por isso, Williams também é conhecida como a síndrome da simpatia. Num segundo, Lorenzo e Pietro já estavam batendo papo com quem passava. Ambos estão com 6 anos e já se conheciam por meio da Associação Brasileira da Síndrome de Williams, fundamental para que os pais troquem experiências. Álvaro e Thaíse, pais de Pietro, passaram por uma situação rara. O gurizinho, que adora skate, foi diagnosticado cedo, 1 mês após o nascimento. Teve aquele período de luto que foi bem curto, assim. Acho que de um dia para o outro a gente diz, bom, não era o que a gente esperava, mas é o que a gente tem, vamos ver o que a gente pode fazer, né? E a gente superou super bem, assim. E então a gente procurou estímulos desde sempre, desde 1 mês de idade, a gente já foi atrás de tudo. Aproveitar cada momento, às vezes a gente tá parado, em vez de deixar na frente da TV, vamos fazer uma atividade. Quem mora em casa, vamos pro pátio, no nosso caso, vamos pro pátio de casa, vai andar de bicicleta. Ajuda o pai a fazer alguma coisa em casa, nem que seja, às vezes, que vou molhar grama. Ele pega a mangueira, molha tudo, lava cachorro, lava tudo. Mas assim, desde que, que aquilo seja produtivo, para ele aproveitar os momentos. O teste de detecção da síndrome se chama FISH e, apesar de não ter cobertura pelo SUS, existem parcerias com redes de diagnóstico no Hospital de Clínicas de Porto Alegre que realizam o exame. Quanto mais cedo, melhor para o desenvolvimento da criança. A gente sabe o que é mais comum dentro da síndrome e nós vamos então personalizar a medicina para ele, para que ele possa ter uma boa inclusão social, ter uma qualidade de vida boa, né? Sim, a gente busca, na verdade, é que ele tenha o máximo possível de independência, né? Porque a gente sabe que independência total eles não conseguem ter, mas a gente não sabe qual é o limite dessa independência, né? Eu quero que ele seja feliz, que ele consiga os objetivos dele, que ele alcance tudo que uma pessoa normal possa ter. É um bem que... um amor que, assim, todos os dias tu acordar e aquela pessoa ir no teu lado e dizer assim, eu te amo. Mãe, tu é a melhor mãe do mundo. Tu é a minha princesa. Então, isso não tem preço que pague, jamais. E a seguir falamos de casamentos e as crescentes separações, porque a estabilidade do relacionamento foi por água abaixo. E hoje tem estreia de mais um comentarista aqui no NT Sul. Oscar Sartório vai falar dos vários tipos de regime de bens. Tem ainda o aniversário do Rio Jacuí. O programa Minha Cidade de hoje vai falar sobre o maior bem ambiental da nossa querida Cachoeira do Sul, que é o nosso Rio Jacuí. Para você que gosta de pintura, de costura, de artesanato, a gente tem um convite muito especial. Porque toda segunda e quarta-feira a gente tem um encontro marcado aqui no Armarinho da Arte, 3 horas da tarde. E também, terças e quintas-feiras, nossa reprise das 10 horas da manhã para que você não perca nenhum detalhe só. Eu te espero como sempre no Novo Tempo, no nosso Armarinho da Arte. Amanhece, eu vejo o sol entrar, lá se vai a madrugada, já não vivo mais eu. O Senhor me visitou e hoje sou sua morada.
uma época em que todo tipo de informação está acessível na ponta do dedo, muitas vezes perdemos o foco do que realmente interessa. Corremos o risco de formar nossas próprias interpretações e esquecemos dos princípios. É por isso que o projeto Anjos da Esperança apoia o programa Na Mira da Verdade. Para que mais pessoas conheçam a Bíblia como ela realmente é. Seja um Anjo da Esperança, ligue 0 Operadora 12 21 27 30 30 ou acesse o nosso site. Sou anjo. Sou Novo Tempo. Em meio às crises desta vida, vivemos em uma busca constante por segurança. Onde encontrar a satisfação para as nossas reais necessidades? Nos investimentos? No mercado financeiro? O dinheiro, tão cobiçado pelo homem, é efêmero, passageiro e enganoso. Conduza sua família ao conhecimento da Palavra de Deus. Confie em suas promessas. Você encontrará uma âncora segura para a alma e sentirá paz e esperança. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem com você? O primeiro ano de casado é desafiador, momentos agradáveis, momentos difíceis. Às vezes nós queremos ajudar você, respondendo muitas perguntas, como quebrar a rotina, como lidar com o dinheiro, como. Estas e outras perguntas serão feitas para nós no quadro Pergunte ao Pastor Wallace e a Tininha. Nós vamos receber um casal muito simpático, recém-casados, a Ellen e o Felipe, e vocês vão gostar demais dessas perguntas e nós vamos estar respondendo. Aqui no programa Lar e Família, da nossa família para a sua família. Você não pode perder. Você e o seu bebê vão descobrir juntos o significado da criação de Deus. Com o DVD Bebê Feliz, os pequenos aprendem com simples objetos e elementos da natureza a confiar no imenso amor de Deus. DVD Bebê Feliz, a criação do mundo, desenvolvido para crianças entre 9 meses e 3 anos. 0300 789 1111, novotempo.com/gravadora ou nas grandes lojas do Brasil. Ter um relacionamento, namorar, casar, ter filhos, uma trajetória conhecida por muitos casais. Porém, nem todos se sentem preparados para vivenciar as transformações, as mudanças inevitáveis da vida a dois. O casamento, que antes era tido como um ato definitivo na vida de um casal, para muita gente nos últimos tempos assumiu um papel não tão definitivo assim. Com isso, aumenta cada vez mais o número de divórcios. A última estatística do IBGE aponta que em 2015 foram quase 330 mil separações. A pergunta que se faz é: por que a estabilidade do casamento foi por água abaixo? A oficialização de um relacionamento através do casamento continua sendo um divisor de águas. Há algum tempo representava 2 vidas juntas até o fim da vida. Nos últimos tempos, para muitas pessoas, casamento também significa uma tentativa de vida a 2. Se não der certo, separa. As estatísticas comprovam. O último censo do Registro Civil, divulgado pelo IBGE, aponta que entre 2005 e 2015, o número de divórcios no Brasil aumentou 161%. O tempo médio de duração desses casamentos desfeitos tem sido de 15 anos. O Rio Grande do Sul se enquadra nas exceções. As relações duram um pouco mais, em torno de 18 anos. Quando separam, os homens têm idade média de 45 anos, as mulheres 40 anos. Cachoeira do Sul segue a tendência nacional. Dados do cartório do Registro Civil confirmam que, em 2016, o número de casamentos foi de 198, 21 a menos que em 2015. Já os divórcios aumentaram, foram 228 no ano passado, 20 a mais que em 2015.
Pastor Jacques é capelão da Ubra e no dia a dia, além de ministrar aulas sobre cultura religiosa, é muito procurado para aconselhamentos, principalmente sobre relações familiares e relacionamentos. As estatísticas mais recentes dizem que o número de divórcios estão cada vez crescendo mais. A pergunta é, será que as pessoas de hoje não se amam tanto como antigamente? Eu não sei se não se amam tanto, mas se amam de uma forma diferente. Quem sabe até porque alguns pressupostos, como por exemplo a própria religiosidade, já não esteja mais influenciando tanto a vida delas. A igreja, o seu grupo de fé, o seu grupo de amigos, sua confissão de fé, e que ajuda a manter bastante essa ideia de família, de vínculo e de relacionamento. Hoje é cantado, inclusive, em prosas e verso, músicas sertanejas, sertanojos da vida, né? Porque eu te amo, eu preciso de você e assim por diante. Sem você eu não sei viver. E será que outra pessoa sabe viver sem você? E você está disposto a fazer sacrifícios por essa pessoa? Você está disposto a fazer sacrifícios quando essa pessoa já não tem mais a mesma forma física que tinha quando vocês começaram o relacionamento? Você está disposto a ficar com essa pessoa, a morar com essa pessoa, ter uma vida com essa pessoa, sabendo que ela tem bafo de manhã? Que ela não tem mais os encantos do tempo de namorada ou de namorado? O amor exige sacrifícios e nem sempre as pessoas estão dispostas a fazer esses sacrifícios, mas é essencial para a felicidade. Pastor Jefferson, líder da Igreja Adventista de Cachoeira do Sul, está na cidade há 3 anos e celebra em média 3 casamentos por ano. E, segundo ele, em meio aos preparativos, durante o obrigatório curso de noivos, muitos casais convictos se surpreendem. A visão que a gente tem do casamento muitas vezes é uma visão egoísta, da nossa felicidade, do nosso bem-estar. E quando a gente chega no curso e explica que o casamento agora vai envolver uma outra pessoa, uma outra família, a gente tem que ter uma visão assim menos egoísta, mais altruísta, de se doar, de fazer a felicidade do outro acontecer. A gente percebe que muitos se surpreendem porque pensar o casamento iria trazer felicidade para ele apenas, né? Ou quem sabe resolver os seus problemas emocionais. Então o curso ele tem trazido muita surpresa e a gente percebe que, claro, não é algo geral, mas muitas pessoas no curso alinham a visão a respeito do casamento que até ali era uma visão equivocada. Ele destaca também a importância do namoro e da fase de maturação do relacionamento. O namoro, na verdade, ele foi feito para isso, para a gente decidir, para a gente conhecer a pessoa, né? E aí, dando certo, se avança para um noivado, para um casamento. Não dando certo, se separa e procura um novo namorado, mas às vezes essa etapa tem sido pulada. As pessoas já vão direto para a etapa do casamento para fazer esse teste que deveria ser feito no namoro. É um fato que quando a gente atropela, quando a gente passa alguma fase importante de um relacionamento, a gente lá na frente vai ter problemas com isso. Então, se a gente não respeitou aquele período de conhecimento, de saber quem é a pessoa realmente, né, as intenções que ela tem, pode ser que depois de casado a gente descubra que aquela pessoa não é exatamente aquilo que a gente esperava. E aí isso pode trazer muitos problemas, inclusive, né, a separação do casal. A Glória é casada há 25 anos e dita a fórmula para o casamento feliz. O respeito, né? O amor, a compreensão, né? Tem que se respeitar e um confiar no outro, né? É isso aí. Essa é a forma? Essa é a forma, não tem outra. Como é que tu vê a tua volta? Tem muita gente separando. Como é que tu vê essa situação? Eu acho horrível a separação. Eu acho horrível. Eu nunca assim pretendia me separar do meu marido. Eu quero durar para ele o resto da vida. E com ele comigo, né? Até ficar velhinho, os dois juntinho. Tu é casado, Márcio? Sim. Há quanto tempo? Há 3 anos, vai fazer 3 anos agora. Dia 12 de junho, dia dos namorados. Eu já fui casado antes e vim a me separar. Dessa vez eu acredito que seja para a vida toda. Sim. Por quê? Porque eu amo ela. Eu acho que o casamento tem que ser para sempre. É uma coisa que Deus está abençoando, então não é para acabar. Se casar não é para ter um fim. Mas as pessoas já casam com o intuito que se não der certo, pode separar o que quiser. E tu o que pensa? Eu acho que se for para estar junto, então tem que ser para sempre, né? Porque se for para estar só por brincadeira, é melhor nem estar. Casado há 39 anos, o policial aposentado Carlos Job aponta como fórmula para um casamento feliz e duradouro, além da união, amizade, respeito, resistir às tentações extraconjugais. Hoje é a facilidade daquelas atividades extraconjugal. Por exemplo, tá com probleminha familiar, alguma coisa na residência, tá no centro, passa aí uma pessoa, dá, né, aquela chamada
atrativa, assim, às vezes a pessoa não está bem preparada e já desvia, né, o seu pensamento, que é da família, conservar um casamento, que é um troço que se casou e tem que, né, cumprir, tem que ser até a morte, como diz. A Cenilda nunca casou, mas tem opinião formada sobre o perfil dos relacionamentos de hoje em dia. Eu acho assim, ó, que primeiro assim, ó, era a união do casal, né? Era a união, pronto, tinha que viver aquela vida. Dando ou não dando certo, eles viviam juntos. Era essa a minha opinião, sabe? Superavam juntos as dificuldades. Isso, superavam mesmo havendo desavenças, brigas, coisas desse tipo assim, ó. Mas viviam juntos até que a morte os separasse, né? Como dizia o casamento, né? Como era e é até hoje, né? Mas hoje isso aí é só palavras. Aquilo ali é bonito, assim, ao casar, é bonito na igreja, no civil, mas a palavra de Deus eu acho que não bate mais no coração, sabe? Então eu acho que falta um pouquinho mais de fé. Muita fé, sabe? Falta de fé. Esperança, união, amor. As motivações para tantas separações são muitas, mas para aqueles que estudam, ensinam e de alguma forma participam diariamente de vivências alheias, pode não haver fórmula para um casamento feliz e para sempre, mas assim muitos caminhos. Se nós vemos essa visão bíblica de que a gente não deveria separar, nos problemas, por maiores que aconteçam, a gente tentaria achar uma solução. Ou com Deus, ou quem sabe com um profissional que possa nos ajudar, né, um terapeuta, ou alguém que possa nos dar uma orientação, ou superar o problema conversando com o cônjuge, tentando ser mais paciente, entender melhor. Então, quando a gente entende que o casamento é algo que não deveria ser dissolvido, a gente procuraria mais recursos para a gente mantê-lo. Então, essa ideia de que ele pode ser dissolvido, de que eu posso me separar e procurar um outro, isso me incentiva a não me esforçar para que o casamento dê certo. E se eu me esforçar e amar a pessoa que está ao meu lado, entender que ela tem também os seus defeitos, assim como eu, mas que a gente pode juntos superar isso, eu creio que o casamento ele pode chegar nesse ponto, que é o que todo mundo espera, né? De viver feliz até que a morte separe apenas. O sentimento, o que eu vou te dizer? O sentimento, depende de que tipo de sentimento que é, né? Se é uma paixão, que ela é provocada por aquele amor erótico, que se atrai pela pessoa, porque a pessoa tem atributos físicos, eu posso te dizer com certeza que com o passar do tempo, o teu amor vai acabar. Agora, se o teu amor vai além disso, consegue ver os sentimentos da outra pessoa, tu consegue ver a inteireza da outra pessoa, aquela pessoa que viveu, batalhou, conquistou, perdeu junto contigo, daí o teu amor vai ser diferente. Porque não vai se basear em formas, vai se basear em atitudes, em experiência. Às vezes precisa desenvolver mais empatia, se colocar no lugar do outro. Isso vale para os dois lados, viu? Um pouquinho mais de tolerância com os defeitos um do outro é primordial. Um detalhe que deve ser muito bem pensado antes do casamento é o regime de bens. É claro que ninguém se casa pensando em separar, mas você viu aí as estatísticas na reportagem. Dependendo da escolha do regime, esse pode se tornar mais um tormento quando o casal resolve se separar. Quem explica os vários tipos de regimes de bens é o nosso novo comentarista, que estreia hoje aqui no NT Sul, Oscar Sartório. Na estreia na TV Cachoeira, vamos falar sobre regime de bens no casamento. Mas o que é regime de bens? Bom, regime de bens é o conjunto de leis que permite aos noivos definir juridicamente como o patrimônio do casal será administrado durante o casamento. E deve ser escolhido já no pedido de habilitação, isto é, antes da celebração do casamento. Os 3 regimes de bens mais conhecidos são a comunhão universal de bens. Esse regime une totalmente os patrimônios e significa que todos os bens, atuais e futuros, do marido e da mulher, serão comuns ao casal. Já na separação total de bens, é como diz, separa tudo, todos os bens, atuais e futuros de ambos os cônjuges, permanecerão sempre de propriedade individual de cada um. Aqui os bens não se misturam, existindo, portanto, 2 patrimônios bem distintos, o do marido e o da mulher, isto é, cada um com o que é seu. Para dar entrada ao processo de habilitação
de casamento civil nos regimes de comunhão universal ou separação total, o casal deve ir a um tabelionato de notas e fazer uma escritura de contrato antenupcial, para só depois dar entrada no casamento no cartório. A comunhão parcial de bens, que é o regime mais utilizado atualmente no Brasil, não exige, como nos demais, a escritura pública de pacto pré-nupcial. Na comunhão parcial, todos os bens adquiridos individualmente antes da data do casamento permanecem de propriedade individual de cada um. Inclusive, bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior, como, por exemplo, uma herança. Já todos os bens adquiridos após a data do casamento, durante a constância da união, serão comuns ao casal. Existe ainda um regime misto denominado participação final nos aquestos, que não vamos abordar hoje, mas é importante destacar que o regime de bens pode ser modificado após o casamento, claro, mediante alvará judicial e com a demonstração inequívoca da vontade do casal. Vale lembrar ainda que para os noivos maiores de 70 anos e a todos que dependerem para casar de suprimento judicial, como nos menores de 16 anos, é obrigatório o regime de separação total dos bens. O mais importante é que o casal mantenha um diálogo saudável sobre suas finanças pessoais e seus projetos para a vida a dois, para só então optar pelo regime de bens mais conveniente, já que ele serve para a administração do patrimônio durante a constância da união e também na partilha dos bens, no caso que, infelizmente, o casamento chega ao fim. Reflitam sobre isso e até o nosso próximo encontro. 12 de outubro é aniversário do maior bem patrimonial ambiental de Cachoeira do Sul, o Rio Jacuí. E ele é tema do Minha Cidade de hoje. Boa tarde! O programa Minha Cidade de hoje vai falar sobre o maior bem ambiental da nossa querida Cachoeira do Sul, que é o nosso Rio Jacuí. Você, telespectador, saberia dizer que hoje, dia 12 de outubro, é o dia do Rio Jacuí, através de uma lei municipal do ano de 2002, quando o prefeito Pipa Germano era prefeito. Estamos aqui no Museu Municipal da nossa cidade, o guardião da história de Cachoeira do Sul, onde nós temos uma belíssima exposição na Sala 2 sobre os primórdios de Cachoeira e no que não poderia faltar a exposição sobre o nosso Rio Jacuí. Porque o Rio Jacuí é a origem da nossa cidade. No local onde foi construída no ano de 1961 a Ponte do Fandango, havia pedras e aquelas pedras em contato com a água do rio formavam pequenas cachoeiras. Então o nosso nome Cachoeira do Sul é devido às pequenas quedas d'água no nosso Rio Jacuí. O nome Rio Jacuí tem algumas origens, tá? Rio Jacuí. Jacuí vem o i da palavra tupi-guarani. Jacuí, no local havia pássaros, jacus, por causa da contribuição língua guarani, i quer dizer água. Rio dos Jacus. Um outro nome também, Rio das Canoas, por ser o Rio Jacuí um rio navegável. Quantas pessoas chegaram até o nosso Rio Jacuí e nós, Cachoeira do Sul, já tivemos um porto também na descida da Rua Moron. Então o Rio Jacuí é uma fonte de economia, né? Muitas embarcações já tivemos em Cachoeira do Sul, é uma fonte de transporte e lazer. Quem dos cachoeirenses no verão não vai para a Praia Nova, né? Então nós temos um excelente balneário
O Rio Jacuí nos oferece isso aos cachoeirenses. Então podemos dizer que o Rio Jacuí é a dádiva de Cachoeira do Sul, assim como o Rio Nilo é para o Egito, diante das importantes contribuições para a vida de todos nós cachoeirenses. Tão importante é que serviu de versos e cantorias de muitos cachoeirenses. E hoje nós vamos ler um pequeno poema que o nosso saudoso Nilo Save nos deixou. Nilo Save, filho do Artibano Save, que também gostava muito de escrever, nos deixou um poema muito bonito sobre o nosso Rio Jacuí. Vieram de muitos lugares, das ruas, dos becos, das vielas, das franjas e do miolo da cidade. Traziam nos rostos a marca da indignação, ideia fixa, definida. Desceram a Rua Moron, a Esperanto e tomaram conta das margens. Parece que ouviram o rio a pedir ajuda. Foram limpando as margens, desafogando o grande afogado. Tiraram dele o resultado da incúria, da maldade e da indiferença. Todos sabiam que o rio é músculo a girar a manivela das turbinas, transformando suas águas apremiadas em luz do sol. Cantaram o instante de amor que o rio tem com cachoeira, a quem abraça, enlaça, ama e se esvai depois nos condutos d'água de beber. É o rio que se alarga, que salta as barrancas e se espria umas várzeas, sêmen da vida semeando sementes. É o rio que deixou de se espedaçar e em cirurgia em seus ventres firma o caminho do progresso e do futuro. É o rio que em seu lombo sustenta embarcações. É o rio criador de peixes e que na sagrada missa das plantações se transforma em pão para a fome. É meu rio, agora respeitado, que todos sabemos onde está e que irá nos dar a paz do nível das águas, a beleza dos ipês coloridos na primavera. É o rio que traz a lenha, que traz a tranquilidade das sombras e dos remansos e que persiste, não desiste, na demonstração de carinho e amor que delira nos tombos e nas cachoeiras, transformando suas águas em saias bailarinas dos fandangos e depois desce no seu fadário eterno em direção do mar. Mas junto leva pedaços de nossas vidas, instantes de beleza que sempre voltaram, não serem mais as mesmas. É o rio que espelho verde vegetal da mataria que de suas margens faz castelo de areia para as construções das casas e que em seu barulhento silêncio noturno levanta brancos cabelos nas ondas encapeladas a demonstrar no burbúrio que mesmo assim canta canções para a cachoeira dormir. Dessa maneira carinhosa que nós terminamos o Minha Cidade de hoje, saudando o maior bem patrimonial, ambiental da nossa cidade, que é o nosso Rio Jacuí. Até o próximo programa.
O NT Sul deste feriado termina agora. A gente se vê amanhã ao meio-dia. Eu espero você. Uma ótima tarde. Tchau!